nós precisamos semear. Né? Muito, a gente vê muito, com uma muito, necessidade muito. de semear. Sim. Né? E o mundo tem tantas coisas, a gente enfrenta tantas coisas e são poucas pessoas que às vezes se propõem a semear. Né? E nós queremos ser uma dessas, né? Semear sempre é opcional, mas a colheita é obrigatória. E eu prefiro semear coisas do bem. Por isso, hoje, o nosso Exatamente. entrevistado é o Douglas Amorim, ele que é psicólogo e exorcista de narcisista. E ele, Tá? e ele já começou a semear Altas altas ideias ideias aqui, né, aqui, Michele? exatamente. A gente já começou a aprender várias coisas antes de começar, né? Estou muito feliz de tê-lo como primeiro entrevistado aqui no Sementes, para a gente semear nos nossos podcasters, nos nossos telespectadores, quem estiver nos assistindo aí do outro lado da telinha, ou ouvindo, prestando atenção nesse mal, né, que não é de hoje, mas que hoje está em evidência, que é o narcisista. E como estamos no mês das mães, que é maio, né, por que não falar das mães narcisistas, que nos fazem tanto mal, né? E vamos começar com uma pessoa, uma notícia que não é nova, é antiga, da atriz do iCarly, da Nickelodeon, que publicou um livro falando assim: ai, que ótimo, que maravilhoso que a minha mãe morreu. E gerou uma repercussão absurda, né, de pessoas opinando e julgando e condenando. Queria que você explicasse um pouco para a gente essa reação. Por que dessa reação? Primeiro, eu quero agradecer muito pelo convite. Eu fiquei sabendo há pouco tempo, agorinha, né, que é o primeiro programa. Então, que honra poder ter sido convidado para o primeiro programa. Fiquei muito tocado pelas suas palavras. Eu vivo desse jeito, né, assim, é uma missão de vida poder falar para as pessoas, poder conversar com elas, poder fazê-las entender a vida sobre uma ótica que faça com que elas se acolham. E às vezes a gente vai ter que falar de coisas que não são tão legais assim. Não são agradáveis, Não nem são queridas, agradáveis. né? Que às vezes é entre aspas, um diagnóstico ruim, mas que a partir daquele diagnóstico ruim você descobre o que você precisa tratar, né? Por que caminho percorrer, né? Então, eu brinco com as pessoas, né? Eu falo sobre isso, que às vezes a gente se assusta com o diagnóstico, mas ele é um mapa que a gente recebe. Não, ele é um ponto de partida. Ele é um ponto de partida. Agora, é um mapa que você recebe para saber para onde caminhar. Então, eu vivo semeando, né? Eu gosto disso. É para isso que eu acredito que minha existência é aqui na Terra, né? Eu acho que eu acabo colhendo coisas muito boas profissionais a partir dessa missão. Então, ainda bem que eu consigo, né, ter uma vida boa a partir dessa missão de vida, porque também faço dessa semeadura um jeito de alcançar muitas pessoas. Então, muito obrigado pelo convite e comentando sobre essa notícia, né, e sobre como a gente está abrindo aqui. É chocante a gente ouvir de alguém uma frase dessa, é muito pesado e faz a gente olhar para a nossa própria relação com as nossas mães. E a maioria das pessoas, graças ao bom Deus, né, por sorte, né, muitas pessoas, a maioria delas, eu imagino que tem uma relação muito tranquila com as próprias mães. Tem uma relação bonita com as próprias mães. Então, quando escuta uma frase como essa... Choca, né? Choca. E que também é a história de milhares de pessoas. Mas sabe o que acontece, Douglas, também? Eu acho que muito é porque a gente tem aquela ideia romantizada da figura da mãe. Porque, por exemplo, na antiguidade, na Idade Média, não era a figura da mãe, era a figura do pai. Então, assim, por quê? Por conta daquela construção patriarcal, era a figura do pai. No século XVIII que isso mudou. Começou a mudar o quê? Porque a burguesia, o negócio começou a mudar pela questão econômica. Não, até a própria infância era assim, Porque, foda-se, né? E tinha aquela, porque Meio tinha que aquela coisa. não interessa. Tinha aquela coisa, o legado do pai. Então, é a figura do pai. A partir do século XVIII, né? A burguesia ali, a Revolução Industrial, tudo acontece ali. Aí começa a colocar outros papéis. Aquela ideia, né, da liberdade, igualdade e fraternidade. Eles falam, não, vamos mudar aqui o formato de família e colocar a mãe. Um novo esquema. Aí a gente tem aquele papel romântico da mãe. Então, quando você
chega com a notícia dessa, a pessoa vai falar assim, não, mas a mãe é Nossa, sagrada. que horror. É como se fosse uma figura sacra, né? Que pessoa ruim é essa que odeia a mãe? Exato. Não, né? essa... Que pessoa bem ruim isso. é essa? Deve ter algum Porque problema. tipo a Virgem Maria, Sim. né? A mãe é como se fosse a Virgem Maria, É né? isso que eu ia comentar, né? Assim, porque a partir disso que você fala, e essa multiplicação e expansão do cristianismo que traz, né, a imagem Essa da mãe, pureza. da mãe que sofre pelo filho, que dá a vida pelo Isso. filho, a mãe do sacrifício. Então, e aí nós somos latinos, né? Nós Sim. somos de uma estrutura muito católica, religiosa, e que a mãe é o centro, a figura. O pai é aquele forasteiro, aquele que não Isso. veio, aquele que não apareceu, aquele que faltou, aquele que abandonou. Mas a Isso. mãe é essa que fica, que permanece, que ajuda, que se sacrifica. Guerreira, né? Guerreira. A mãe é guerreira. E aí, de repente, a gente ouve histórias como essa, dessa garota, que de modo muito corajoso, e eu acho que isso é produto também de autoconhecimento, de entender que o problema não é ela. Porque quando ela grita isso pro mundo na capa de um livro, sendo tão conhecida como ela é, e conseguindo depois de fazer muito sucesso, abandonar a carreira, porque era a mãe que queria a carreira dela, quando ela chega a gritar isso, eu acho que é um jeito Ela dela... libertou-se. É o processo de libertação. E aí, né, Douglas, aí eu fico imaginando, né, que você, mais do que todos nós, sabe, né, disso. As pessoas que chegam e conseguem se abrir. Porque como é Conseguem difícil falar você e não ser julgado, porque, né? porque fica aquela... Isso, porque fica aquela coisa. Se a pessoa fala mal da mãe, ele é mal. Porque parece Nossa, assim... se ela fala assim da mãe Porque tá dela, falando- o que Isso, ela... isso. Entendeu? Que monstro é esse? Não deve ser flor que se cheire. Isso. É bem isso. Porque a coisa ela é muito relacionada a isso mesmo, né? Não. Se a pessoa falou da mãe, foi daquela figura sagrada, porque, querendo ou não, e aí, acho que o Douglas traz uma coisa perfeita aqui, uma fala perfeita, que é essa questão da... Tá na mente da gente, nós que somos latinos, né? A gente vem de uma cultura judaico-cristã. Tá na nossa mente essa sacralização mesmo da figura da mãe. Então, falar... Imagina o quê? Chegar no consultório e falar Não deve ser dessa fácil, né? forma, né? Eu queria que você falasse alguns depoimentos para quem está em casa, de repente, porque o mais importante, eu acho que aí entra o Douglas para me ajudar nisso, é identificar, né? Identificar que você está nessa relação tóxica e que é com a sua mãe. E que tudo bem. Mas é importante identificar para parar de se culpar, para parar de se sentir mal, de destruir a sua autoestima, porque é isso que a gente vê nos relatos, né? Conta um pouquinho pra gente. Eu vou contar vou ler aqui um trechinho relato. e vou falar até de uma pessoa, um amigo meu, claro que não vou revelar o nome, né? Não, sem revelar nomes. A informação de que é alguém próximo, que existe, que está aqui, que não é Que alguém é da internet, real, é. já é muito importante. Não, é uma situação parecida com essa daqui, não é essa? Tá. Mas olha aqui, gente. Ó, o relato. Um dia me esqueci de pôr os ossos de frango do almoço no lixo. Ela me pegou pelos cabelos, esfregou minha cara no prato sujo e me deu uma surra. Tenho medo de um dia ser mãe e não conseguir tratar meus filhos com amor e carinho. Tem um amigo meu que ele, assim, a gente até participou de um almoço uma vez junto e ele falou, né, da mãe dele e a mãe dele junto. E ele falou que ele tinha muito trauma de uma parte, assim, da infância dele por conta dessa questão aqui, de lixo. O que acontece? Ó, o que aconteceu com ele. Ele conta que a mãe dele tinha comido e jogado o resto de comida no lixo. Depois tirou algumas coisas e fez eles comerem, sabe? comer. Então, Ai, assim, que ele horror, se cara. sentiu assim, nossa, então... Abaixo Né, da como titica assim? da galinha, né, bicho? Comeram, todo mundo comeu e pegou aquilo que estava no lixo e deu pra ele, sabe? Eu tenho um Então, assim- outro episódio que eu acho fortíssimo, e essa pessoa tem distúrbio alimentar por conta disso, que não vai comer? Não vai comer? Então você vai comer daqui a pouquinho. Eu vou colocar na geladeira, daqui a pouco você vai Então, comer. Aí tá bom. Passou a noite, pega o prato de volta pra... Não vai comer? Tem distúrbio alimentar por conta disso, que era uma atitude abusiva. sim, que aí a pessoa fala, não, mas eu tô fazendo pelo seu bem, né? Não, Então, mas- é isso que eu acho que é o que dificulta a identificação, né? Estou fazendo pelo seu bem. Como assim, Douglas? Assim, eu acho que é importante a gente compreender algumas características que acabam fundamentando se você está lidando com uma mãe assim ou não. Aham. E no final, o que vai importar mesmo é a forma com que essas pessoas que vão se tornando adultos
passam a se comportar como um adulto, né? Sim. Que é justamente conseguir definir essas barreiras, essas fronteiras onde os pais, eles vão até ali e voltam, né? Porque eu acho que uma relação saudável de pais e filhos adultos, ela é definida pelo respeito. Só que com a mãe Até narcisista... aqui você chegou, né? Isso. Com a mãe narcisista, mesmo quando você define, ela ultrapassa, ela empurra essa barreira, né? Então, quais que são as principais características? A primeira delas, o filho ele não se sente respeitado. Essa é a primeira coisa. E independente da A idade. manipulação também é complicada. A segunda é a manipulação, que é o jogo que se faz para obter do filho, fazer do filho ou da filha Gato e sapato. gato e sapato, um literalmente, meio né? para alcançar alguma coisa. Nossa. Outra coisa é a culpa. Se o filho se sente muito culpado, né? E coisas simples, como viver a própria vida, fazer amigos, optar ao invés de passar aquele final de semana com a mãe, com o pai, né? Resolver passar com os amigos, se sente culpa, é uma outra característica, né? E até tem uma coisa, né, Douglas? A pessoa fala assim, a mãe normalmente fala, e não é que isso é errado, mas fala assim, mas você está sob meu teto, então você vai seguir minhas ordens. Eu acho que até aí, ok. Só que qual que é o problema? O problema é o exagero que existe nisso, né? É que assim, não, então se você está sob meu teto, então você tem que fazer absolutamente tudo que eu quero que você faça. E tem aquela coisa, você vai ter que ser aquilo que eu não fui. Ai, cara, Que isso também é péssimo, muito né? complicado. É muito complicado. É aquela coisa de projetar, né? A pessoa quer que você seja aquilo que ela gostaria de ter sido e não foi. Ou ela imagina uma outra realidade para você e impõe que você seja aquilo, e se você não chega a essa expectativa, ela te cobra, te metralha. Quer dizer, outros depoimentos lá que a gente leu falava muito de críticas. A pessoa critica muito a outra. A mãe, né? Critica muito os filhos. Quer dizer, os filhos nunca estão à altura da mãe. Não, e olha essa daqui. Minha mãe já chegou a dizer com todas as letras que eu sou a culpada por ter estragado o corpo dela. Caramba. Isso é forte. E aí, uma criança que cresce escutando coisas desse tipo, péssimo momento que eu fui ter você, por que eu não abortei, você estragou meu corpo, seu pai me deixou por sua causa. Essa criança, se ela cresce ouvindo isso, ela ainda não tem aquele mecanismo que depois de adulto a gente elabora, que é, eu sei o que é meu e o que não é meu. Eu sei onde eu de fato agi para alguma coisa acontecer e onde não tem nada a ver comigo, né? A criança, ela não tem isso. Então, ela escuta, ela responde em espelho. Então, tudo que ela escuta dos pais, ela realmente incorpora. Uma criança escutando essas coisas, ela não vai achar assim, minha mãe é doida e ela tá dizendo um negócio que não tem nada a ver com isso. Minha mãe é... Não, ela vai projetar em ela si, fala, né? se ela tá dizendo isso, é verdade. E aí, essa criança, ela não para de gostar da mãe e do pai. Ela para de gostar dela. Nossa, ela para de gostar dela. Porque para ela só é uma pessoa a partir daquela primeira elaboração de relação. Que é a mãe. Então, ela não se vê ainda como uma pessoa, ela se vê a partir do que a mãe e o pai enxergam ela. Se a mãe e o pai entregam em espelho isso, ela fala, eu sou isso. E ela não deixa de gostar dos pais, da mãe narcisista, do pai narcisista. Ela deixa de gostar dela. Mina a autoestima. É forte, né? É muito forte. E assim, a gente acaba tendo experiência. Minha mãe morreu há muitos anos, né? Muitos anos. E assim, eu tenho algumas coisas que eu me lembro que ficou. E depois eu muito trabalho sem terapia para tirar. Eu me lembro de uma vez, era bem pequena, devia ter uns 8 anos por aí. E a gente tinha que fazer o serviço doméstico, né? E tinha que lavar roupa, isso que eu nem aguentava lavar, mas tinha que lavar. E eu tava morrendo de preguiça. E eu tive uma irmã que quando eu nasci, ela morreu. Aí minha mãe falava, morreu amigo, né? Morreu de fome. E aí ela falou assim, e aí ela falou lá pra eu lavar essa roupa, não sei o quê, e eu lá enrolando. E aí ela falou assim, você que devia ter morrido, não a Miriam. E aí foi muito forte. E qual que é a idade da criança que ouviu isso? Eu sei que é você, mas qual que é a idade da criança que ouviu isso? 8 para 9. 8 anos. Cara, que maturidade, que maturação, então, né? A pessoa pode ter para receber não porque uma... você pensa assim, né? O que eu sou, né? Então, toda vez que acontecia uma coisa comigo, eu só lembrava disso. Mas era, se Miriam tivesse aqui, ela não faria dessa diferente. forma. Então, assim, fica. Então, assim, uma fala, às vezes, a pessoa nem precisa ser aquela pessoa narcisista, mas
ela tem que ter cuidado com a fala. Com o que ela fala, Isso né? acho que serve para todas as mães. Às vezes a mãe escuta nem que ela não é narcisista, vamos colocar que não é narcisista. Mas ela tem que ter cuidado com tudo, porque eu sei que, né, isso partia de uma dor que ela tinha por ter perdido uma filha. Mas é esse cuidado que às vezes a pessoa não tem com a fala, isso aí destrói a vida da pessoa, né? Não, então, e aí a gente vem para o abuso, né, que é o psicológico, que vai além. É lógico que nesses relatos também a gente tem muita mãe narcisista que bate. Bate em excesso, bate na cara, bate em qualquer lugar. Os objetos. Os objetos, tá com sapato. Enfim, o que tiver a prontidão por causa de eu vejo de uma infelicidade dela, né? Da mãe em fazer isso aí. Mas, eu tô tão tocada com todo esse assunto que eu até perdi minha linha de raciocínio aqui. Você estava falando sobre... você ia falar sobre abuso psicológico. Então, o abuso é que é tão forte tudo isso, né? Porque a gente está falando de algo que é sagrado, mas que infelizmente não necessariamente é assim. E que no né? final, a gente tendo ou não experiência, a gente está falando da gente. Porque a gente Claro. tem uma experiência ou como pais, mães, ou como filhos, né? Então a gente tem uma experiência, seja positiva ou negativa, a gente tem. A gente tem. E você pegou no ponto, a responsabilidade que a gente tem quando a gente é mãe de não perpetuar alguma coisa que não foi positiva dentro da sua educação, tentar fazer diferente. E assim, o abuso psicológico dentro dessa relação toda, eu acho que é o que mais mina os adultos hoje. Porque quando você fala em estatísticas de pessoas que ceifam a sua própria vida, sem falar propriamente o ato por conta da internet, e para propagar, a gente sabe que cada caso que ceifa a sua vida multiplica em mais 9. Imagina a gente propagar efeito Werder. Exatamente. Então, esse psicológico, né, que é reforçado com a agressão física, mas o psicológico dessa falação de você não presta, você não serve, né? As palavras, o poder da palavra, é isso que eu queria chegar. Para responder isso, eu acho importante eu me enrolei, doutor. Mas de certa forma, vocês me entenderam, né? E eu acho que para falar disso é importante a gente explicar os 3 tipos de mães narcisistas. Porque aí a gente vai tocar nessa principal, na que usa essa ferramenta como a principal, que é o abuso psicológico. É a bélica, a hedonista e a boazinha. A bélica é essa. Agressiva, derruba coisa, joga, bate, né? Usa da violência física, essa é a bélica. Aquela que briga porque a panela devia estar aqui, não devia estar aqui. Nossa. Aquela que briga por tudo, é a bélica. Ela normalmente é muito explosiva e agressiva mesmo. Ela vai pra cima, ela usa objetos, ela... O que tiver na mão, o que tiver perto, vrá. Isso, e palavras, xingos muito pesados, enfim. E tem a hedonista. A hedonista é essa da imagem clássica da que compete com a filha. Que quer ter o corpo da filha, que dá em cima dos namorados da filha, que não quer perder para a filha, quer ser amigo dos amigos da filha. Nossa. Não que tenha um problema nisso, mas da forma como que é feito, a gente percebe. Amiga, né? Isso. Você acredita que outro dia me encontraram no shopping e perguntaram se a gente era irmãs, né? Sabe? Assim, tem a necessidade dessa autoafirmação o tempo todo. Exato. Porque às vezes pode acontecer a pessoa falar uma coisa assim, mas a gente percebe que é uma coisa que está sempre presente. Está sempre ali, né? Que ela está competindo mesmo. Competindo. Que odeia ver o movimento entre o pai e a filha, de proximidade, de amor, de afeto comum, odeia, porque automaticamente ela está nessa competição. Na cabeça dela, ela é deslocada. E, na verdade, ela tinha que ficar feliz com esse comportamento, né? Exatamente. Normalmente são mulheres que são muito bonitas dentro do padrão social que a gente conhece como um padrão de mulheres bonitas, só que ela tem uma distorção de imagem muito profunda. É aquela pessoa que você vai olhar por dentro e fala... Eu acho que o fulano tá exagerando um pouquinho nos procedimentos. Sei. E ela não vai ver. Ela não para. E agora com as redes sociais, ela tá aí brincando de blogueira 24 horas. Né? E você fala, peraí, a profissão dela ou não é a profissão dela? Porque não tem problema, né, ter essa profissão. Não tem nada a ver. Mas você vê que o negócio é mais pra... tipo assim, eu preciso... A minha rede social é mais movimentada do que a da minha filha. Exato. Eu recebo tanta cantada. Você vê, é a hedonista, ela tá sempre nesse lugar, né? E coitada da filha, né? E tem a boazinha.
A boazinha... É aquela que é boazinha na frente dos outros e o capeta por trás. por trás. E ela usa de artimanhas. Ela não fala alto, ela não Nossa, xinga. essa é Mas perigosa, eu hein? acho que é a mais Ah, perigosa. eu também acho. Ela usa da chantagem Essa é emocional. perigosa. Você vai deixar a mamãe realmente sozinha esse final de semana? Ah, tudo bem, vai, né? Filho é assim mesmo e tal. E você vê que não é no campo da Nossa. brincadeira, porque pais brincam, né? Pai e mãe, né? Brinca com os filhos às vezes sobre isso. Mas você vê que não é desse jeito. É aquele filho que não dá conta de dormir fora de casa, não dá conta de fazer uma viagem sozinha. Se faz com muita culpa, com aquela sensação de eu preciso trazer meu pai, preciso levar isso aqui. Sabe assim, esse poder muito grande que tem sobre o filho, de repente se faz presente 24 horas na vida do filho, mas sem necessariamente estar junto, né? Porque ela já minou o psicológico. Já é aquela pessoa que passa num concurso lá no outro lado do país e fala, eu não posso ir. Não Eu vou. não posso ir. Nossa. É aquela pessoa E que essa compra tem também. trabalha para comprar uma casa para ela e para a mãe no mesmo condomínio, porque não pode morar separado. É essa pessoa que se o pai e a mãe não aprovam, se a mãe não aprovar no caso, né? Se a mãe não aprovar a pessoa, a relação não vai se desenvolver. E a fala é sempre a mesma, né? Eu faço pro seu bem. É pro seu bem, é pro acredita seu em bem. mim, eu não quero que você erre como eu. E aí, onde entra o abuso psicológico nesses três tipos de mães E tem narcisistas? o que tem as O três... misto. O misto. O Tem, misto. eu conheço Ah, eu algumas. acho que Ai, que são medo! Eu acho que tem A vários. gente são define os tipos. Em linhas só gerais, mas... só para as mas pessoas elas identificarem permeiam os todos. comportamentos. Sim. Aham. Mas é óbvio que elas passeiam por várias coisas, dependendo de cada contexto. Mas né? aí tem uma que vai ser Alternância. mais Preponderante, preponderante, né? Tem uma característica que vai ser mais Exato, forte da é pessoa. isso. É tipo signo, né? Mas tem o exato. ascendente, Ah, eu sou tem a virgem, mas o lua. meu ascendente me equilibra, né? Então vai ser mais ou menos isso. Tem um que aparece mais, né? Mas Às essas vezes três ela podem faz conviver. a bélica e a boazinha junto, né? Ela faz Isso. o policial bom e o policial É ruim. bipolar também. essa. Exatamente. Né? Ave E é Maria. E aí complicado, entra as fica técnicas, difícil. né? A técnica do frio, do esquenta e esfria, que todo manipulador utiliza. Que é essa coisa de, eu nunca sei como fulano tá. Às vezes ela vai me tratar igual um lixo, e às vezes ela vai me tratar como o melhor filho do mundo. Então eu fico confuso nessa coisa. Eu fico pisando em ovos. Eu dependo da reação dela para saber como eu vou me sentir. Que bosta. Nossa. Ela me controla, né? E aí onde entra o abuso psicológico nisso? Ele entra justamente nesse lugar, porque é assim que o abuso psicológico funciona. É quando a vítima, ela não precisa mais do contato, escuta, ela não precisa mais do contato com o algoz, com o narcisista, para se comportar exatamente como o narcisista quer. Nossa, essa é perigosa. Aquele Nossa, narcisista que horror, tá Douglas. morando na cabeça Ai, agora dele fiquei já. com medo. A pessoa aquela pode pessoa que se morrer, treina. ela tá lá, né? Ela morreu Sim, e tá lá, deixou, eu recebo terminou. pessoas que os pais, o Eu- pai ou a mãe já Faleceram já, faleceu mas e ela estão ali chorando de carrega. culpa. Nossa, que Ah, horror, minha gente. mãe Eu morreu, poderia eu não pude ter eu não feito. levei ela naquela viagem que ela queria. Nossa, que horror. Teve uma vez como é que eu não passei o perigoso, aniversário né? dela com ela. É perigoso, é de arrepiar. Gente. É de arrepiar. Nossa, é assustador. Gente, ó, E até uma coisa também, duas coisas que eu quero falar. Primeira, eu vou falar. pode falar todo. A gente pode comer docinho? Pode Ai, comer. que sonho, gente. Segunda. Pra dar uma melhorar, assim, do céu, Segunda né? Porque é doce, forte. gente, porque a conversa é forte. Mas assim, e é coisa, o próprio Narciso, o nome Narciso, né? Que é de onde Faz o essa Freud tirou retrospectiva, o pelo amor coisa de Deus. do narcisismo. É importante, não é? A Não, gente mas é tem- meio tem que narciso. locali- a gente e não, tem que e é localizar isso de importante uma forma boa. localizar, porque o Narciso ele foi muito sinistro, né? Assim, a mitologia, né? Quando a mitologia ela conta sobre o Narciso, né? Porque fala que quando o Narciso morreu, nasceu, ele era lindo, né? Ele era lindo. E aí fala que um oráculo disse pra ele, olha, mas você nunca olhe pra sua imagem. Porque não sei. Nunca olhe pra sua imagem, né? Senão você vai ser amaldiçoado. E Narciso, em determinado momento, ele chegou, né, perto de um lago e olhou a imagem dele, ele se apaixonou pela imagem dele. Mas só pela imagem dele. Ele só gostava de si. Ele não gostava de mais ninguém, só de si. Né? Até que era amor, Narciso e Narciso. Estavam aí porque ele só amava a própria imagem, né? Aí tem várias versões sobre como foi o final dele. Alguns falam que ele morreu na beira do lago, né? Porque, tipo assim... Inanição. Inanição, porque ele ficou ali... Fixado. Tipo Exatamente. Medusa, ficou Então, parado é tão ali. complicado. Por que é interessante isso? E quando o Douglas vem trazendo essas sementes pra gente, né? Plantando essas sementes. É interessante porque, assim, pra mãe também não é bom.
a pessoa que tem esse problema também ela sofre. Ela sofre. Ah, eu não sei se Porque ela sofre. hein? Sofre, porque assim, Será o que ela sofre? acontece? Porque tem a narcisista Ela vai morrer psicopata de também. inanição, ela tem que ser tratada, ela tem que procurar terapia. Mas o narcisista Nesse não aceita a sentido. terapia. Eu acho que o Douglas Não vai sei, entender. aí eu vai, fico vai me dar- curiosa. Eu acho que não vai querer. Diga pra nós. Porque ele se acha comer tão minha balinha. autossuficiente que eu acho que ele não vai pra terapia. Ele, na verdade, não se vê, né? Então, assim, por exemplo, quando a imagem do Narciso ali fixado na própria imagem no lago, né? Ele tá ali olhando. Naquele momento, ele tá olhando, ele passa a ver uma imagem totalmente projetada. Ele já não se vê como ele é. Que ele é um filho. Olha só. Que ele é um filho. Que ele talvez seja um Exato. namorado. Que ele pode ser um pai. Ele não se vê mais nesses outros papéis. Ele se inunda com o próprio planeta. Ele vive no próprio universo. E é solitário. E talvez daí que vem essa sua noção do sofrimento. Eu vou explicar esse jeito de olhar para isso. O sofrimento do narcisista é principalmente porque ele tem inveja das pessoas que conseguem amar e se sentir amado. O sofrimento dele é esse. Nossa. Porque ele olha para as pessoas e ele Maria. sabe que existe É alguma uma coisa ali que é disfunção genuína, isso, não mas é? ele não dá conta Ele de não tem, sentir. né? Então, Nossa. não é um sofrimento do tipo, eu estou sofrendo porque eu estou causando o sofrimento para meu filho. Ele sofre por ele mesmo. Por só ele sofre porque ele mesmo, não consegue pelo ter próprio aquilo, né? vazio. É um sofrimento, mas não é um sofrimento que merece a empatia das pessoas. Sabe por quê? Porque ele vai pegar a sua empatia, E vai colocar no bolso. ele vai colocar você no bolso, ele vai te usar, ele vai fazer você sofrer. Descartável. Porque o prazer do narcisista é isso. É sempre fazer o outro sofrer Então, a mesmo, única e forma sempre. dele ter um mínimo de prazer e menos desse É sofrimento perverso, gente. é justamente causar o sofrimento no outro. Gente, Eu queria que horror, deixar né? aqui algumas dicas para quem está nos assistindo. Não sei quanto tempo a gente já tem de programa. A gente fala, né? A gente fala A pra gente caramba, fala. graças a Tem Deus. 20 minutos. Então tá, mas eu quero falar aqui de um filme que eu assisti que mostra essa realidade e que todos nós assistimos, que foi Preciosa. É uma menina gorda, negra, que foi abusada de várias maneiras, desde mãe narcisista a abusadores sexuais, e que no final ainda carrega HIV. Uhum. Então é um filme, assim, desculpa, assim, só dei um Esse spoiler, filme, mas é um né? filme, cara, que Ave Maria, é tão lindo de ver, mas é tão triste de você sentir, né? Conta um pouco pra gente sobre a ótica Preciosa. Eu confesso pra você que eu não me lembro tantos detalhes, eu vi o filme há muito tempo. Mas talvez a gente fala um pouco desse lugar que a gente coloca a mulher na sociedade, né? E aí, quando você fala assim, é ruim também para eles, né? Aí a gente volta lá para aquela primeira fala, falando sobre a Igreja Católica, sobre como as mulheres são colocadas nesse lugar. Você usou uma palavra tão bonita. Submissas, submersas. Não, nesse lugar imaculado, Ah, né? Você tá. usou uma outra palavra para dizer isso, né? Esse lugar santificado. Isso. Eu adorei. Eu vou anotar essa palavra depois, você vai me falar? Eu vou usar. Imaculado. Imaculado. Acho que é imaculado que ela Foi usou, né? imaculada. Imaculado. É tão colocado nesse lugar que muitas vezes ela não se vê no direito de não ser aquele papel que ela foi designada, né? Então, o que isso tem a ver com o que a gente está falando como uma mãe narcisista? Muitas vezes ela se vestiu tanto desse papel, desse lugar, ela se coloca tanto como a única coisa que ela pode se agarrar, que talvez ela não dê conta de construir outras coisas. Ela não se vê em outros papéis, sendo uma pessoa. Ela se vê apenas naquele papel. E aí ela faz daquele filho o alvo da existência dela. E aí causa todo esse controle e sofrimento do Nossa. filho, toda essa redução do filho, a ponto do filho não conseguir se ver, aquele que não dá conta de fazer a passagem, né? A passagem, eu digo, conseguir ultrapassar aquela linha e se tornar uma pessoa de fato adulta e dizer Autônoma, né? emocionalmente, né? Então que se vê com essa mistura. E talvez no caso dela a gente vê esse processo, né? Esse processo de alguém que é anulado a um papel, a um não papel, na verdade, né? Há um eu descaso, literalmente. Eu morava em Uberlândia, uma vez eu tava na praça, sentada numa praça. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de sentar em praça. Mas enfim. E aí eu tava lá e chegou uma mulher empurrando um carrinho com um filho que era adulto e tinha um transtorno assim bem severo. E aí ela falou assim, eu fico muito feliz. Olha o que ela falou, eu fico muito feliz porque ele sempre vai estar comigo. Então assim, eu achei muito forte aquilo, porque Ai, assim... não. Ela É que nem achou aquela bom, velha o menino tinha história um que assim, transtorno, ai, que por ele exemplo, não
não se encaixaria. Sem querer te cortar, mas é que nem aquela história. Você, hoje, não é mãe. Porque você escolheu não ser mãe. Eu acho, pelo amor de Deus, essa é maldita, porque eu acho maldito isso, que a pessoa tem um filho, porque eu vou ter alguém que me cuide objeto, na velhice. Cara, oi? Que merda é essa? Porque é isso que alimenta o narcisista. Esse negócio de tipo, vai ter alguém... Dívida emocional. Dívida emocional, de é muito estranha a ideia de controle. Ai, que esse nojo. caso específico, eu achei assim, eu fiquei bastante assustada, porque ela preferia que o menino E a sociedade tinha apoia. um sofrimento de uma doença naquele nível, ela preferia que ele tivesse aquele sofrimento, do que se ele não tivesse, depois ele se casasse, fosse embora, sei lá. Sabe? Então, assim, como assim? Com medo de viver a síndrome do ninho vazio, sabe? Que é normal, você vai passar, assim como tudo, assim como quando, por exemplo, eu posso dizer, quando a Rafaela foi pra aula, bicho, deve ser uma foi sensação estranhíssima. dificilíssimo, porque eu ficava 24 horas com ela. Entende? Desde o dia que ela foi muito, graças a Deus, ela foi muito desejada, ela foi muito amada, ela está assistindo a gente, ela foi querida, ela foi planejada, foi tudo certo. Então, a gente optou por dar uma criação, a gente teve o privilégio, eu digo sempre, de dar uma criação mais intimista, onde a primeira relação que ela tivesse fosse parental mesmo, sabe? De pai e mãe, presente e tal. Existem muitas mulheres que não podem por conta da circunstância, por conta de emprego, por conta de economia mesmo, sabe? E tudo bem. E às vezes a escolha mesmo, né? Quer se dedicar a outros papéis naquele momento. E tudo bem. E para ela é necessário ocupar outros papéis para não pirar. Eu, para não pirar, precisava ficar com ela, entende? Então, assim, mas cada um é cada um e tá tudo bem. O problema é onde o caldo entorna. Onde a gente quebra esse elo. A função de pai e mãe, a função da mãe, ela se modifica. E eu acho que é isso que tem que estar atento. Quando a gente você tem que acompanhar esse isso, ritmo. Quando você traz esse período de adaptação seu, né, em que você a percebe eu indo... chorava, eu falava, meu Deus, agora eu vou ter que aprender a assistir série para me ocupar ou fazer outras coisas. Gente, né? Voltar a me dedicar a projetos que talvez estejam guardados aqui numa gaveta na minha cabeça, né? Foi o que aconteceu, né? E aí talvez você também, mas estou falando assim, num primeiro momento eu não conseguia nem pensar nisso. Então eu falava assim, eu vou pro entretenimento, que pelo menos eu vou... o meu estágio foi assim, mas claro, eu acho que eu nunca tive muita paciência com série. Falei série por falar. Eu assisti acho que 2 ou 3 capítulos de Gracie and Kelly, que eram 2 senhoras idosas. É maravilhoso. É engraçadíssimo. É muito engraçado. É uma maconheira e uma loucona. É maravilhoso. É uma neurótica, né? Então, assim, é muito engraçado. Ela assim, se ama e se odeia ao mesmo tempo, se ama, né? se odeia. É muito divertido. Então, eu comecei a assistir, uma amiga minha me recomendou essa série, falou, assista essa série, vai levantar seu astral. Eu assisti um pouco dela e logo em seguida já retomei os meus afazeres, voltei a pintar, voltei a me dedicar ao jornalismo, ao nosso livro, enfim. Mas foi uma fase que eu precisei. Hoje, eu acho incrível ela ir para aula, eu acho incrível ela voltar com a devolutiva. Poxa, mãe, eu tirei 10, eu tenho certeza que eu tirei 10. E eu não colei, viu, mãe? Sabe? Ela construindo a própria história. Construindo a própria... Que orgulho! Então eu fiz algo certo. Então aí você fala dessa passagem, né? Dessa função sua que mudou, né? Eu brinco que os pais... Uma boa parte. Uma paternidade saudável, maternidade saudável. Sim. No início, o filho precisa de você para viver. Ele não consegue... né? Nada. Nada, né? Depois, ele chega numa fase em que você vai só guiando. Aqui não para não cair, aqui não para não cair. Chega uma hora que você passa a observar de longe. E às vezes ele cai e você fala, caiu, vamos lá, vou te ajudar a levantar. Ó, vamos lá, pronto. Levanta, e chega um momento em que você já nem vê mais ele caindo. Você tem que confiar nas outras fases. Não, naquilo que você já fez. No que você já fez. Foi. Porque achismo total. Mas assim, eu acho o seguinte, que existe a pessoa que já é a mãe narcisista. Mas achismo que você tem quantos alunos que já passaram na sua mão? Foram muitos. Então, não é achismo, é causa, conhecimento empírico. Conhecimento empírico. Meu marido, ela olha e fala, tá mentindo. É, Ela já pior que sabe. nesse nível. Eu acho
Que assim, existem né, essas mães que são narcisistas mesmo, né? Uhum. Mas eu acho que é legal a nossa conversa, porque existem as mães que ela tá ali com uma característicazinha de narcisismo, sabe? Uhum. E eu acho que é legal, porque a pessoa que ela vai hoje ouvir a gente Ela falar, pode se corrigir, ela cara. pode se corrigir, porque assim, por quê? Porque ela tem que perceber isso. Não, peraí, eu tô causando mal pro meu filho, pra minha filha, né? E ela pensar, e também tô causando mal pra mim. Porque se for essa pessoa narcisista, já é narcisista, caso perdido pra própria. É. E aí eu Mas quero que agora, você diga a pessoa os que ela mecanismos ainda pode de sair dessa defesa. situação, né? Então, assim, aí a gente fala também hoje para as mães que podem sair dessa situação. Eu acho, assim, que é tudo autoanálise, né? Acho que a gente tem que né? aprender a fazer essas Não, autoanálises. aprender a fazer reforma. reforma íntima. Reforma íntima. Isso você não vai deixar aquela velha história, vai deitar, pensa em tudo que você fez. Exatamente. E não tenha medo de pedir desculpas. Eu tenho. Sabe, as pessoas têm aquela coisa, ai, mãe que É. pede desculpa, perde autoridade. Eu acho que não tem nada a Ai, ver. gente. Você ganha confiança. Você Tem que ser exemplo, dá um exemplo, né? Porque a pessoa que ela pede desculpa, ela tá dando Porque uma ninguém é verdade perfeito. também, né? Eu acho que a pior droga é achar que a gente tem que ser perfeito. Exato. É daí que começa o desvio, entende? Eu tenho Mas- uma questão antes Fala de aí. você falar. Eu quero que ele fale dos mecanismos de defesa. Ok. Mas pode Então, falar isso da aqui questão. talvez dá certo também. Adoro. Aqui, Douglas, eu tenho uma pergunta para você com relação a essa mãe, por exemplo, que é a avó. Olha aqui um depoimento que a menina fala aqui. Minha avó dizia que se matava pela gente e que nossa mãe tinha nos abandonado, sendo que minha mãe foi trabalhar como babá e tinha de dormir no emprego. Então, existe essa avó que ela toma o lugar de mãe, Uhum. e aí ela já eu acho que ela já era uma mãe narcisista, então ela já competia com a mãe. Quando chega o neto que ela toma pra si como mãe, aí o estrago tá feito, né? Eu gostaria que você falasse dessa mãe avó aqui. E eu, inclusive, Que é muito conheço, comum. muito comum. E eu conheço alguns casos que foi nesse sentido mesmo, de praticamente tomar, né, o filho, os filhos da filha. E não é um tomar literal, não é ela arrancar da casa e trazer. É essa coisa de, não, pode ir, pode viver sua vida, vai. E a outra pessoa, às vezes, chega um momento que não tem mais recursos de se aproximar desses filhos, né? A nossa realidade brasileira, tem muitas histórias de avós que cuidam dos filhos. E essas avós, às vezes, não têm grandes recursos recursos financeiros, educacionais, recursos Sim. emocionais para cuidar desses filhos. São analfabetos emocionais. São. Né? E às vezes vão cometer excessos, vão cometer erros, né? E eu acho que a principal mensagem que dá para deixar aqui é que, assim, muitas vezes você vai encontrar características que são tóxicas na sua mãe, porque a gente encontra, nós também somos, Sim, mas o que concordo. vai Nós diferenciar somos é o luz e grau sombra, de né? sofrimento, exato, é o grau de sofrimento de quem está ali, é o grau de sofrimento Sim. da vítima. É quando você já não dá conta de se fazer nenhuma escolha sem antes pensar nesse outro que está ali, nessa avó que é narcisista, Sim. nesse pai, nessa mãe que é narcisista. Quando você já não dá conta de construir sua própria história, mas viver como uma espécie de obrigatoriedade de continuação daquele outro. Quando você já não dá conta, você precisa muitas vezes mentir coisas que são muito simples e tranquilas para todo mundo, mas você precisa mentir porque você sabe que a reação daquele outro vai ser uma reação agressiva, Ou desproporcional, ruim, né? desproporcional, né? E aí, entrando um pouco na sua pergunta sobre os mecanismos de defesa, o principal mecanismo de defesa é você ter consciência quem você é. O que mais se combate um processo de relação narcísica, independente se seja de um namorado, um marido, da mãe, do pai, é quando a gente tem consciência o que nós somos. E o que nós somos? Aquilo que nós temos como desejo de vida, aquilo que nós gostamos, aquilo que faz sentido pra gente. Quando você tem consciência que você é um universo totalmente diferente do que seus pais são, que você não tem dívidas emocionais, Nem mesmo obrigatoriedade a nada. E assim, dívidas emocionais, quando você não tem, mesmo quando seus pais foram bons pais, Sim. é obrigação dos pais te colocar em boa educação, te Sim. proporcionar conforto, te proporcionar oportunidades. É a obrigação dos pais. Isso não significa se tornar uma pessoa que é ingrata,
mas significa que você Não é tem dependente. dívida. Nossa, Isso. Não que é legal, dependente. Você não gostei, tem. hein? Ai, Então, amei. o Amei. maior mecanismo de defesa, né, falando sobre isso, é quando a pessoa ela passa a entender que ela é o universo, ela precisa respeitar esse universo. Quando ela passa a desenvolver esse autorrespeito, eu me abraço. Essa autorregulação, Isso. né? Pronto, tá feito o trabalho todo. É Que claro legal, que até que chegar a isso é um percurso, um caminho. E muitas vezes ele passa pelo primeiro, que é aceitar com quem você está lidando. Que Nossa, não é que culpa legal. sua. Que legal. Não é culpa E isso, sua. nossa, que maravilhoso. Não é Porque tudo, assim. cara. Não, demais. Porque assim, eu fico imaginando, Douglas, pra quem tá ouvindo agora, que ela vive essa situação. E a pessoa se sente mal pra caramba. Então, assim, a pessoa vai estudar, ela tem um dos três, né? Uma das três mães aí. Uhum. Ela vai estudar, ela se sente mal, mas minha mãe não estudou no tempo dela e eu tô querendo, sabe? Então, assim, essa pessoa Ou que ela ela teve tá essa ouvindo. oportunidade, porque, eu assim, não tive. Isso, ela não teve essa oportunidade, eu não tô valorizando tudo aquilo que ela me fez, fiquei 9 meses na barriga, porque esse drama todo mundo já ouviu, né, gente? Nós somos filhos, já ouvimos isso. Né? Eu demorei 9 meses para nascer, minha mãe carregou na barriga. Então, assim, eu acredito que é muito legal mesmo para quem tá ouvindo agora, quem tá passando por isso, que muitas pessoas passam por isso. Né? Quem tá passando por isso, ela não se sentir culpada. E assim, segue sua vida. Né? Segue sua vida. Faz, tem que fazer. E se desintoxique. Isso. Você não é a continuação dos seus pais. Você não precisa ser aquele peso do legado, né? Eu tenho que ser a continuação dos meus pais. Eles sonharam tal coisa para mim. Não, eles sonharam para eles. Para eu, os sonhos meus, eu que sonho. Né? Então, é muito legal essa sua fala, porque eu vejo que a dificuldade maior é da pessoa aceitar isso. Né? Por conta de tudo que é imposto. Eu queria deixar mais 2 indicações de filme. Uma é Mãezinha Querida, eu não assisti, mas já de Mãezinha Querida parece aquela mãezinha boazinha. Eu A acho que é essa narcisista mesmo, boazinha. eu acho que é. É a mais Mãezinha difícil de querida. combater. Como que você se defende de bondade? Não O tem que como. parece bondade? Não, porque tem o julgamento externo. O julgamento externo ainda nos abala muito. Você Então, não vai vir comer a comida que a mamãe fez esse domingo. Mas, mãe, eu te falei que eu não ia almoçar aí domingo. Ah, tudo bem. Eu vou guardar a comida aqui. Como que essa pessoa vai para aquele churrasco Difícil, hein? de com boa, os amigos né? de boa, sabendo Não que a mãe vai. dele tá lá sofrendo? Tem muitas pessoas que passam em 2 casas Nossa, todo gente. domingo, porque não dá conta de não ir. Uai, a vida como ela é, teve um... Lembra quando passava? Sim. Como ela é, Ah, e eu já aí- sei qual situação Aquele você vai que o contar. cara- Aquele, eu já tava 2 vezes. Isso, aí, né, ele não aguentou mais. Eu amo Ai, esse episódio, coitado. marcou minha infância, não Esse sei por também quê. marcou minha infância, porque Aí, ó. ele não aguentou mais. Eu Porque falei, ele cara, eu comia, vou virar o "Vão que me vai matar." acontecer? Ele intenta contra a própria vida porque ele tinha uma amante e a esposa, e as duas faziam janta. E ele tinha que jantar nas 2 Ele não casas. aguentava mais. Ave Maria. Imagina uma mãe Ave Maria. narcisista, gente. Exatamente. Agora, e A outro... mãe e a avó narcisista. imagina Ave só Maria, isso. não, Deve não, ser- não, 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 não. E a última dica de filme pra você, Cisne Negro.Esse eu assisti, se eu não me engano, foi ganhador de Oscar. Foi, ele ganhou, eu acho que ganhou muitos Oscars. Vários Oscars, né? Ele é de qual que ano? Natalie 2007. Portman, 2007, 2008. Tudo isso, É, né? tudo isso. E é muito bom esse filme também para vocês refletirem. Eu quero te agradecer imensamente pela contribuição, por semear mais uma vez na vida das pessoas que assistam esse Sementes de hoje, o primeiro Sementes, que é tão emblemático, porque a gente está falando de maternidade, que é algo tão difícil, tantos julgamentos, tantas culpas, tantos medos, tantas coisas, e eu acho que a gente deixa de legado aqui, se é que a gente deixa alguma coisa, a observância. O observar, perceber, e não ter medo, se errou, peça desculpas, né? Se corrija. Tem essa oportunidade. Nada é eterno, nem único, nem absoluto. Tudo é relativo. Né? E assim, se você tem a sorte de ter uma boa mãe, um bom pai, que é sorte mesmo, né? Ah, exatamente. Essa informação que chega para você hoje, às vezes te choca, mas ela precisa servir para que você desenvolva empatia, para quando uma Isso. pessoa chegar para você e começar a dizer coisas e você entender que você está lidando com uma pessoa que não teve a mesma sorte que a sua, que não teve uma boa mãe, que não teve um bom pai e que precisa lidar com isso. Porque aquela figura é imutável, é uma só.
né? E então é para também incentivar as pessoas a desenvolver esse olhar afetivo, empático, né? Quando as pessoas estiverem ali muitas vezes precisando de um ouvido. Isso, olha, eu não sei o que você passou, mas eu te abraço. mas eu acredito na sua experiência. Eu acredito que ela é diferente da minha. Que pena que você não teve a boa experiência que eu tive com a minha mãe, com meu pai. Então é para desenvolver esse afeto. E se a sua mãe e o seu pai, né, eles são bons assim, que, né, a sua mãe principalmente, que nesse Dia das Mães você viva bem. Sim. Né? Que você observe, que você... E que não é um dia, são todos os dias. Isso, todos os dias, que você entenda, né? E que muitas vezes a sua mãe não é uma mãe narcisista, mas tem uma história com uma, e nem ela identificou. Isso, nossa, muito Ela é bom. uma sobrevivente. Exatamente. E você não abraçou ela deste jeito, nesse sentido ainda. E aí entra aquela música, né? São crianças como você, o que você vai ser como você crescer, né? É uma pergunta que ele deixa, né? O que Ai, você meu vai Deus. ser... E você? E aí a gente encerra com essa pergunta, né? O que você vai ser quando você crescer? O que você vai ser, gente? E assim, que semente que você tá deixando? Tá deixando alguma semente boa? Né? E eu acho que a gente, quando a gente fala sobre todo esse assunto, acho que a gente é uma semente que a gente tem que deixar para combater o narcisismo é o amor, né? Eu acho que assim, a semente boa que a gente deixa é o amor, a semente do amor. O Amor a gente. entendimento. Exatamente. Ai, muito obrigada, namastê! Um beijo no coração. Beijo. Até o nosso próximo episódio. Beijo. É isso, gente. Fizemos. Deu Fizemos. certo. Uau. 45 minutos foi forte.